Então, bom dia para todo mundo, que eu não falei bom dia. Vamos começar nosso compartilhar, né, lá em 2 Coríntios. Ontem eu estava conversando com a Denise e a Joyce, né, falando que realmente nós já fizemos o Antigo Testamento, agora estamos lá no Novo, né, não, 1/3 do Novo. Se Deus permitir, nós vamos chegar até o final, né? Então, quem acompanhou desde o início pode falar que teve uma visão, assim, muito superficial, mas uma visão da Bíblia, né? Graças a Deus. Vamos orar, então, para começar, irmãs? Senhor, nós queremos entregar esse tempo diante do Senhor, queremos te louvar, te bendizer, te adorar, ó Deus, por esse privilégio, pela oportunidade de estarmos juntas aqui, Senhor. Muito obrigada, te agradecemos pela tua palavra tão maravilhosa. Muito obrigada, ó Deus. Toma conta desse tempo, que realmente seja o Senhor ministrando ao nosso coração, Pai. Que eu possa usar a tua palavra, Deus, de acordo com a tua vontade. Tua palavra diz que a tua palavra não volta vazia, Senhor, sem antes fazer aquilo que está no intento do teu coração. Então, faça isso, ó Deus, nas nossas vidas, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meninas, nós passamos uma tarefinha, né? E agora, eu queria incentivar as irmãs a saírem do mudo, para a gente poder, quem respondeu, falar para nós aqui, né? Qual foi a sua resposta. Mas pode ser mais de uma pessoa. Algumas escreveram para mim, a Dani mesmo passou para mim, eu acho que ela não vai poder participar da reunião, porque ela está no serviço agora, mas ela passou as respostas dela, e outras pessoas falaram que responderam também. Então, a primeira pergunta é a seguinte: conforme 2 Coríntios 2, 5 a 11, qual a importância do perdão? Então, quem fez a tarefinha aí? Eu respondi. Então Fábia. Eu respondi que precisa ser imediato, porque para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois sabemos que essa é a vontade dele. Isso mesmo. Alguém respondeu algo diferente ou quer completar essa resposta? Eu respondi assim, na linha da tia Vera. Eu pus assim: o perdão é importante para que Satanás não encontre lugar no nosso coração, para plantar seus planos malignos. E quem perdoa genuinamente se torna livre de todo peso, de toda culpa. Quem é perdoado e amado também se torna livre. É isso mesmo. Exatamente isso, né? Essa é a importância do perdão. Então, Paulo fala aqui, né? Para que Satanás não encontre lugar, né? Para poder fazer a obra dele na nossa vida. Então, o perdão é uma coisa muito importante. Essa parte aqui de 2 Coríntios, a gente não sabe se Paulo está falando, se referindo àquela pessoa que ele falou que era para a igreja disciplinar, aquela que tinha cometido o incesto, né? Ou se era alguns que estavam contra o ministério de Paulo, que se opuseram a Paulo. Pode ser também, qualquer um dos dois. Mas, de qualquer forma, o perdão é algo muito importante na nossa vida, inclusive traz saúde, né? Que a pessoa que não perdoa, ou que não se sente perdoada, ela adoece, aquilo ali adoece a pessoa. Então, é muito importante isso. É isso mesmo. Meninas, alguém quer falar mais alguma coisa com relação a esse... Vamos para a segunda, então. Qual a relação, então, entre 2 Coríntios 3, 17 e 18 e Efésios 4, 13? 2 Coríntios 3, 17 e 18, só para refrescar a memória das irmãs. 17 e 18 fala o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado,
contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E lá em Efésios 4:13, fala, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura do varão perfeito, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí, quem gostaria de responder essa aí para nós? A pergunta é característica do ministério. Eu coloquei assim, dona Raquel, que a relação entre os dois textos é que devemos ser conduzidos pelo Espírito em unidade, porque, pelo que eu entendi, a unidade é central, ela é o mais importante aqui, né, também, no primeiro texto. Então, devemos ser conduzidos pelo Espírito em unidade para buscarmos a fé, o conhecimento que nos levam a ser mais parecidos com Deus Pai e com Jesus Cristo. Também posso falar, Raquel, também? Pode falar, para falar. Então, o que eu acho, assim, que quando a gente vem para Jesus, a gente vem como nós somos, cheio de defeitos, de pecados, né? E Deus e Jesus são santos, né? Não tem pecado nenhum, não tem nada. Então, assim, ele nos recebe como nós somos, mas a partir daí nós temos que começar uma caminhada de santificação, que é feita pouco a pouco através do Espírito Santo, até nós chegarmos à estatura perfeita, né? Se é que a gente vai conseguir um dia. Nós vamos conseguir um dia, porque na glória, né? Cada dia o Senhor vai colocando isso na nossa vida, cada dia nós vamos sendo transformados, por isso que aqui fala em Coríntios, né? Sendo transformados de glória em glória, na imagem do Senhor Jesus Cristo, né? Então, pode falar. Não, estou dizendo assim, vitória cada dia. Cada dia. Cada dia uma vitória, assim, né? Isso, sobre a nossa carne, né? Até então, isso aí, a estatura do varão perfeito, totalmente, eu acredito que nós vamos chegar quando a gente encontrar com o Senhor, quando o nosso corpo for glorificado, e essa carne, a nossa carnalidade, não o corpo, né? Mas a carnalidade do nosso eu, ser realmente extirpada, e o Senhor Jesus Cristo ocupar tudo, né? Em nós. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa pergunta? Então, vamos para a terceira. 2 Coríntios 4, 16 a 18 e Romanos 8, 28. 4, 16 a 18, vou ler aqui só para refrescar a memória. Não desanimamos, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E Romanos 8, 28 é aquele texto que fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Quem quer responder aí? Eu respondi assim. A relação entre os textos é que tudo o que nos acontece, que nos preocupa ou aflige, vai ser bom para nós. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, sejam elas boas ou más. E o sofrimento que vivemos agora não significa nada perto do peso da glória que isso estará produzindo na eternidade para nós. Também aprendemos nesses dois textos que os nossos olhos devem estar fixos naquilo que ainda não podemos ver. A velhice, as enfermidades, as perdas, nossas dores físicas, nossas dores na alma,
não podem nos impedir de contemplar pela fé o que nos aguarda na eternidade. Amém. Isso mesmo. Alguém quer falar também aí? E é isso aí, né? Deus usa essas coisas que fala, quando fala em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, né? O propósito de Deus. Então, Deus usa essas coisas para poder nos aperfeiçoar, para nos poder trazer a imagem de Cristo, né? Exatamente isso que está falando aí. Esse é o propósito de Deus para nós. Amor aos gentios, justamente porque a nossa maneira de vida, né, nós temos que amar os gentios e mostrar a eles através da nossa vida, da nossa maneira de, né, Uhum. na revelação de Cristo em nós, né? Isso. Então, o testemunho do Espírito Santo em nós, né? Uhum. Isso. Alguém mais quer compartilhar? Então, vamos para a quarta e última pergunta. Algumas características, para você citar algumas características do ministro do Evangelho que encontramos em 2 Coríntios. Aqui nessa carta a gente vê sobre o ministério, né, principalmente. Então, você encontrou alguma característica do ministro? A gente encontrei 8. Era só uma. Como é que é? Como é que é? Eu numerei 8, era só uma. Não. A quantos você sabe? Tem várias. Pode ir falando aí. Aí eu coloquei assim, encorajador de outros. Porque quando você vai lendo, né, você vai vendo, né, a posição de Paulo, né? Perdoador, pregador da palavra com sinceridade e autoridade, não usando a palavra como comércio ou barganha. Não fala de si, ele fala de Cristo. É perseverante mesmo diante do sofrimento, das adversidades. É generoso. Tem um coração grato, né? E ensina com firmeza, autoridade, não tem medo de exortar os irmãos, porque está mais preocupado com a salvação deles do que em agradá-los. Eu coloquei testemunho do Espírito Santo, amor aos que vamos ter, né? Testemunho do Espírito Santo, amor aos gentios, dispensação da graça de Deus confiada a Paulo, né? Revelação e discernimento do ministério de Cristo, humildade, a mim o menor de todos os santos. Isso. Mais alguém? Então, queridos, muito bom. Muito obrigada pela participação, né? Bom porque aí a gente dá uma olhadinha, né? E não fica só eu falando aqui, vocês participando também, porque eu acredito que quando a gente busca e procura, a gente aprende mais, né? E é tão maravilhoso a gente poder... Oi. Queria dar um testemunho sobre essa maneira de receber o Espírito Santo, né? Então, eu sempre fiquei muito preocupada com isso e eu orava muito a respeito de o Senhor me mostrar algo, me dar alguma experiência com Ele. E eu fui clamando ao Senhor sobre esse testemunho, sobre a maneira de agir em mim de alguma forma. E um dia eu estava orando e comecei a falar em línguas, sabe? E eu senti que era uma bênção de Deus aquilo, sabe? E o Senhor depois começou a me usar assim, e eu senti muita graça do Senhor. E penso que não é só isso aí é uma manifestação, mas muitas outras, né, que nós temos que pedir ao Senhor, ir atrás delas e pedir a revelação e que Ele nos use de alguma forma, revela-se através das nossas vidas, né? Esse amor,
essa maneira de ter essa ousadia para procurar os gentios, as pessoas que estão fora da palavra, e levar essa dispensação de Deus sobre eles através da revelação, discernimento das coisas de Cristo em nós, né? Amém. Então, esse testemunho foi muito lindo isso na minha vida e eu sinto que é muito gostoso a gente ter essa visitação do Espírito Santo. Eu só queria dar uma palavrinha. Amém. Realmente a gente vai ver nessa carta, Joyce, se você puder colocar nos slides, que é uma carta ministerial, do ministério mesmo. Nós vamos ver várias características do ministério e a gente vê que cada um de nós, cada um cristão, ele tem um ministério. Nós temos um ministério. E esse ministério é para servir os irmãos, a igreja, glorificar o Senhor Jesus Cristo, e com isso é claro que as pessoas do mundo são alcançadas, né? Então, todos nós temos um ministério. E isso é importante a gente saber, a gente não pode fazer igual aquela parábola que Jesus contou, né? Do servo que foi lá e escondeu, eu não consigo, eu tenho medo, eu não faço, ele escondeu, né, o talento e não desenvolveu aquele talento. Então, todos nós temos um ministério. Então, queridos, hoje nós estamos entrando na segunda epístola, né, aos Coríntios, e eu vou ler esse versículo, que é 2 Coríntios 11, 2, que fala: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, veja bem, Paulo, ele fala também nessa carta, que ele, na carta de Gálatas, ele fala que sentia as dores de parto novamente, até que Cristo fosse formado nas pessoas. Então, gente, é muito importante a gente ver isso, porque nós somos tão orgulhosos, às vezes, e tão egoístas, que a gente pensa assim, não, eu estou caminhando com o Senhor, estou junto com o Senhor, estou muito bem, os outros que se danem, eles não querem, eles que se danem, mas nós não podemos pensar assim, como família de Deus, nós temos que pensar que nós vamos chegar todos juntos diante de Deus. Então, a primeira coisa que a gente deve lembrar, lá no Antigo Testamento, quando, por exemplo, quando Gideão foi lutar, vocês lembram que ele lutou apenas com 300 homens. E ele alcançou a vitória, porque Deus deu essa vitória, né? Não pela força do braço deles, que eles não tinham condição. O outro exército era muito maior do que o deles, né? Mas Gideão, com a graça de Deus, com a força de Deus, aqueles 300 homens, eles venceram aquela batalha. Agora, quem usufruiu a vitória foi todo o povo de Israel. Não foram só aqueles 300 homens. Então, nós devemos pensar que realmente é todo o povo, nós vamos chegar, toda a família de Deus, vamos chegar juntos diante de Deus. Então, nós devemos estar orando, clamando, ministrando, orando pela nossa vida e pela vida dos nossos irmãos, né? Nós vamos ver isso durante a carta de 2 Coríntios. Pode passar, Joyce, por favor. A gente vê, então, que o autor dessa carta é Paulo. Ela foi escrita mais ou menos entre o ano 55 a 57, depois de Cristo, né? Alguns autores falam que foi 55, outros falam que foi 57. Conseguiu passar, Joyce? Mas isso aí não tem isso aí, não tem importância, né? Isso aí é irrelevante. Essa é a característica dessa carta, é uma carta ministerial, é uma carta pessoal. Nós vamos ver que existem duas cartas que Paulo abre o coração dele e mostra aquilo que era o Paulo, né? Essas são as cartas de 2 Coríntios e a carta de Filipenses. Ele vai falar, em 2 Coríntios, ele fala dos sentimentos dele, de ira, de amor, de fraqueza, de ansiedade, né? Então, ele vai falar, Paulo como homem mesmo. Então, é uma carta muito pessoal. A gente pode dividir essa carta do capítulo, mais ou menos assim, do capítulo 1 ao 7, é um ministério de consolo, de encorajamento em meio à tribulação. O capítulo 8 e 9, Paulo vai falar novamente sobre a bênção de ofertar, ou dar, né?
é uma coisa que Paulo tem colocado no coração daqueles irmãos na igreja de Corinto. E o capítulo de 10 a 13 é a força de Deus manifestada na fraqueza. Nós devemos lembrar que a cidade de Corinto, como nós falamos na última sexta-feira, era uma cidade muito cheia de perversão sexual, perversão de toda maneira. Era uma cidade muito idólatra, eles adoravam aquela deusa do sexo, né? E era muito pervertida essa cidade, era um porto muito importante, então passavam muitos viajantes, e aquela cidade então promovia distrações, né, para aquelas pessoas, não só da cidade, mas para os visitantes também. Era uma cidade rica, e então, portanto, era terrível assim, a situação moral dessa cidade. Então, por isso que Paulo ele precisa mesmo ministrar aquela igreja, né, de uma maneira muito forte. Pode passar, Joyce, por favor. Nós vamos ver a comparação entre 1 Coríntios e 2 Coríntios. 1 Coríntios fala dos problemas que aquela igreja tinha. Nós vimos, né? Paulo fala de diversos problemas, nós citamos aqueles problemas todos. E 2 Coríntios fala da glória, já é diferente. Em 1 Coríntios, são pessoas salvas vivendo na carne. Lembra que Paulo falou isso, né? Nós citamos vários problemas que aquela igreja estava vivendo. E em 2 Coríntios, fala de pessoas salvas vivendo no Espírito. Paulo escreveu a carta de 1 Coríntios, nós já falamos disso, porque ele recebeu notícias más daquela igreja ali em Corinto. As irmãs lembram disso, né? Nós falamos de vários pecados, né? E aí, Paulo recebeu aquela carta e ele ficou muito preocupado, recebeu aquelas notícias e ele ficou muito preocupado e escreveu aquela carta. Paulo fala que ele realmente tinha escrito uma outra carta severa. Alguns irmãos creem que essa carta severa não é a carta de 1 Coríntios, mas é uma outra carta que foi perdida. Mas outros irmãos creem que é a carta de 1 Coríntios, que é essa carta severa. Então, Paulo fala sobre o pecado do incesto, ele fala sobre o pecado da divisão na carta de 1 Coríntios. O pecado de acusação, os problemas no casamento, problemas de ordem social, e etc. Né? Vai falando daqueles pecados. Agora, muitas pessoas, depois daquela carta de 1 Coríntios, algumas pessoas, elas convertem. E aí, então, elas se arrependem, elas se arrependem e elas, então, elas mudam a sua atitude, mudam a sua maneira de dirigir, de agir. Não foram todas, né? Mas foram aquelas, né, que se arrependeram. E Paulo, então, ele recebe, então, boas notícias dessa igreja lá de Corinto, que alguns realmente tinham arrependido, outros não, mas alguns tinham arrependido. Então, ele escreve essa segunda carta de Coríntios para poder encorajar os irmãos. Então, a gente viu que eram pessoas salvas vivendo na carne, 1 Coríntios, 2 Coríntios, pessoas salvas vivendo no Espírito. A condição de 1 Coríntios era uma condição triste da igreja. Lá em 2 Coríntios, então, a gente vê a operação da cruz nas vidas, conduzindo essas vidas da carnalidade para a espiritualidade. Pode passar, Joyce, por favor. Isso eu já falei agora, né, sobre essa segunda carta, né, que foi escrita, que a primeira carta foi escrita em lágrimas, e a segunda carta, não, acho que é antes, né, Joyce? Acho que pulou um, não? Mas é isso mesmo, nós já falamos. Não, é o 4, A primeira carta foi escrita em lágrimas, a segunda carta, depois de saber que muitos irmãos da igreja de Corinto haviam arrependido, foi de encorajamento e consolo. Então, 2 Coríntios nos mostra Cristo na espiritualidade, que tudo é Cristo. A espiritualidade é Cristo, não sou eu, nem você, nem o que eu faço, nem o que eu falo, mas é Cristo. Porque quando é nós,
é carnalidade. Por isso que Paulo fala que ele pregava a Cristo, e não a ele, né? Isso é muito importante. Quando Cristo está sendo mostrado em nós, então isso é espiritualidade. Não é aquilo que eu sou, mas aquilo que Cristo é em mim. Pode passar, Joyce, por favor. Então, isso é questão do ministério, né? E aí, então, queridos, nós vamos ver o seguinte. Dona Raquel, passou o slide? Não, é o 5. Agora é o 5. Por favor. O meu PowerPoint está com problema. Ah. Agora apareceu? Apareceu. Então, a gente viu que, segundo Coríntios, fala sobre o ministério, né? Coríntios de 1 a 7, a carta, de uma maneira geral, fala sobre o ministério de Paulo, e não só de Paulo, mas o nosso também. Então, veja bem, é um ministério de consolação. Alguém abre lá 2 Coríntios 1, 3, por favor. Essa palavra original, consolação, ela pode ser traduzida como encorajamento, como conforto, como fortalecimento. Então, nós sabemos que alguns não se arrependeram e outros se opunham ao ministério de Paulo. Então, essa carta foi escrita para esses. Por um lado, é de encorajamento e, por outro lado, também de advertência. Então, alguém lê para nós aí 2 Coríntios 1, 3. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo o encorajamento. Exatamente. Essa aí, a tradução da Joyce já está com essa palavra de encorajamento, né? E aí a gente vê, então, que é um ministério de encorajamento, é um ministério nosso também de encorajamento aos irmãos, à Igreja de Cristo, né? Lê o 4 também para nós, Joyce, por favor. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Isso, nós vamos ver esse versículo mais para frente, vendo como que Deus trabalha na nossa vida, que não é só por conta, né, para nós, para o nosso crescimento, mas também para o crescimento da igreja, né, edificação da igreja. Então, foi o que nós falamos, todo cristão tem um ministério em relação ao corpo e em relação à cabeça de Cristo, né, que é a glorificação de Cristo. Nós somos ministrados pelos irmãos, queridos, nós recebemos a palavra, lá na 90 a gente recebe a palavra pelo Marcão, pelo Rafael, pelo André, outros irmãos que ministram, né? Somos ministrados, por exemplo, pela Edmeia, até ela vai ministrar a nós também, alguns livros, mas veja bem, mas nós também devemos ministrar os nossos irmãos. Ministrar Cristo, foi aquilo que a Joyce até falou na tarefinha dela lá. Ministrar Cristo, não a nós mesmos, mas Cristo. Nós devemos ministrar para a edificação do corpo e glorificação da cabeça, que é Cristo. Então, isso é muito importante, a gente ministrar para a edificação do corpo, não só para a nossa edificação, mas a edificação do corpo de Cristo, e também para a glorificação do Senhor Jesus. Pode passar, Joyce, por favor. Esse é o ministério da consolação, né? Tem um outro ministério, que é o ministério de encorajamento. Esse ministério de encorajamento, ele pode ser colocado junto, né, com esse ministério de consolação. É o consolo e o fortalecimento, que significa o quê? A gente se colocar ao lado de alguém para ajudar. Esse ministério, queridos, ele não é adquirido por conhecimento intelectual, que eu estou querendo dizer, mas tem que ser uma experiência pessoal. Então, muitas vezes, Deus faz a gente passar por várias situações para que a gente possa consolar o nosso irmão, porque nós só conseguimos consolar alguém quando a gente passa por aquilo que aquela pessoa está passando. Porque a gente pode até tentar consolar alguém que está passando por um determinado problema que a gente nunca passou, mas não é a mesma coisa. Quando você passa por aquilo, é diferente. Então, muitas vezes, nós somos como os amigos de Jó.
Os amigos de Jó, eles tinham as palavras certas, eles falaram as palavras certas, mas não eram as palavras adequadas. Então, isso é muito importante, queridos, porque se eu passo por determinada situação na minha vida, e eu sei que outro irmão está passando por essa mesma situação, eu posso ajudá-lo, porque eu sei o que ele está sentindo. É diferente, é bem diferente. Então, a gente deve lembrar isso, que muitas vezes Deus permite que a gente passe por determinadas coisas, não só para que o propósito dele seja cumprido na nossa vida, mas para que a gente possa também abençoar esses nossos irmãos. Por exemplo, se você perdeu um ente querido, você tem condição de consolar uma pessoa que também está passando por aquela dificuldade. Uma pessoa que nunca perdeu um ente querido próximo, ela pode tentar consolar a outra, mas não vai conseguir aprofundar naquilo ali que precisa. Os irmãos estão entendendo, as irmãs estão entendendo, né, o que estou querendo dizer. Então, por exemplo, lá na nossa congregação, teve uma irmã que perdeu mais de um bebezinho grávida, estava grávida, no finalzinho da gravidez, para aquele bebezinho nascer, aquele bebezinho morreu, antes dela dar à luz, né, nos dias de dar à luz. E nós tivemos outra irmã, não só outra, mas tivemos outras irmãs, que aconteceu a mesma dificuldade. Então, aquela irmã, eu não passei por essa experiência. Eu pude estar do lado daquela irmã, orando com ela, chorando com ela. Mas essas irmãs que passaram por isso tiveram condição de consolar aquela irmã de uma maneira mais profunda, uma maneira mais adequada, porque elas passaram por aquele sofrimento. Então, é isso aí. Então, nessa carta, a gente vê que Paulo, a gente vê os sofrimentos de Paulo. Ele fala que passou por açoites, por prisões, né? Mas ele fala que o Senhor o levantava, e Paulo experimentava o poder da ressurreição. Então, ele podia dizer, de experiência própria, que havia esperança e consolo em Deus, nosso Pai, de toda misericórdia, né? Que foi esse texto que a Joyce leu. Então, isso aí é o ministério do encorajamento, do consolo. Pode passar, Joyce, por favor. Tem um outro ministério que era antes desse aí, que é o Ministério da Reconciliação. Eu acho que foi um slide que ficou para trás, mas não tem problema não. Alguém abre lá em 2 Coríntios 5, 18 a 21. Vai falar sobre o Ministério da Reconciliação. Nós temos esse ministério. Nós temos o Ministério da Consolação, temos o Ministério do Encorajamento e temos o Ministério da Reconciliação. Depois nós vamos falar do Ministério do Amor. Alguém abre para nós 2 Coríntios 5, 18 a 21. Alguém achou aí? Segundo Coríntios 5, 18 a 21. Vou ler, dona Raquel. Pode ler, por favor. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Até o 21. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Olha bem, nós temos esse ministério da reconciliação. Desculpa. Reconciliação do homem, né? Aquilo que a Vera falou do gentio. Reconciliação do gentio com Deus, porque Jesus abriu esse caminho. E a reconciliação também daquele que um dia daquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo, mas pecou.
E muitas vezes ele está separado dessa comunhão. Também é um ministério de reconciliação. Então, Deus nos deu esse ministério, nós temos esse ministério. Irmãs, isso é muito importante. São responsabilidades nossas. Deus nos deu esse ministério. Esse ministério não é só de Paulo. Esses ministérios que a gente está falando não são só dos pastores, dos líderes, mas é de cada um da igreja. Como corpo de Cristo, é do dedinho, é do braço, é do pescoço, é da perna, que cada um é um membro do corpo de Cristo. Então, são esses ministérios. Então, veja bem, é o ministério da reconciliação, que coisa maravilhosa, né? Nós temos esse ministério de reconciliar as pessoas com Deus. Deus nos deu esse ministério. Tem também o ministério do amor. Alguém abre para nós 2 Coríntios 2:4, por favor. Alguém achou aí? Escrevi aquela carta com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-los, mas mostrar-lhes quanto amo vocês. Olha bem, esse ministério do amor, é claro que é de amar as pessoas, mas é algo difícil, ele traz sofrimento para nós, em primeiro lugar, e depois para a pessoa. Por quê? É o que Paulo está falando. Por causa do amor que ele tinha àquela igreja, aos irmãos de Corinto, ele precisou escrever aquela carta severa, ele precisou chamar a atenção dos irmãos, ele precisou corrigir os irmãos. Então, isso é algo difícil, traz sofrimento para nós primeiro, porque, queridos, não é fácil a gente corrigir as pessoas. Quando a gente vê que o nosso irmão está andando no caminho que não deve andar, é muito difícil a gente chegar para ele e falar, você está errado, você não está certo. E aí, então, isso traz sofrimento para nós e traz sofrimento para aquela pessoa que vai ser corrigida, né? Mas isso é importante ser feito, isso é um ministério de amor. E como é que fala? Isso aí que nós precisamos essa disciplina tem que ser feita com amor. Ela não pode ser feita friamente, debaixo da lei, mas ela tem que ser feita com amor. É o que Paulo fala aqui, né? Que ele sofreu primeiro aquilo ali, para depois passar aquilo, para escrever aquela carta para os irmãos. E o ministério da fragrância de Cristo, lá em 2 Coríntios, alguém lê para nós, 2:14-15. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. O 15 também, Raquel? Também, por favor. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Isso, inclusive ele fala, para os que estão se perdendo é cheiro de morte, e para os que estão sendo salvos é cheiro de vida. Veja bem, nós somos a fragrância de Cristo. Presta atenção, queridos. O que o nosso olho vê, ele vê e depois esquece. A coisa sai da frente da gente, esquece. O que a gente ouve e esquece. Mas o perfume, ele permanece mais tempo, não é verdade? Se você passa um perfume, uma pessoa passa um perfume, ela passa por você, você sente aquele perfume e aquilo permanece no ambiente. É como Maria que quebrou aquele vaso de alabastro e aquele perfume se espalhou naquele recinto todo. Então, o perfume é algo que permanece mais. E aqui Paulo está falando que nós temos esse ministério da fragrância de Cristo. Onde a gente colocar o nosso pé, essa fragrância deve ser espalhada. Mesmo que a gente não abra a boca, mas esse perfume de Cristo tem que ser espalhado. Então, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais perfume será exalado. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra, mas não só a palavra, nós precisamos conhecer o
o coração dessa palavra, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo, nessa carta mesmo, ele fala, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, nós precisamos conhecer o autor dessa palavra. E essa palavra não é nada mais, nada menos que o Senhor Jesus Cristo. Esse perfume precisa ser exalado. Esse perfume precisa ser espalhado, onde nós colocarmos o nosso pé. E aí, queridos, nós lembramos ali do Salmo 23, que fala o seguinte, no final do Salmo, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, não é isso que fala ali? Então, me seguirão o quê? Vão estar atrás de mim. Isso significa o seguinte, onde eu for andando, por onde eu for andando, eu vou espalhando a misericórdia e a bondade do Senhor. O rastro que eu vou deixando é de misericórdia e bondade do Senhor. Então, o rastro que eu vou deixando na minha vida tem que ser a fragrância de Cristo. Não pode ser outra coisa. Tem que ser esse perfume de Cristo. O amor de Deus sendo espalhado. Então, esse é um ministério muito importante. Qual o rastro que nós temos deixado onde a gente tem andado? Nós temos deixado esse rastro de amor de Cristo, da bondade, da misericórdia, da salvação. Nós temos deixado o rastro das pessoas desejarem conhecer mais o Senhor. Qual tem sido o rastro que a gente tem deixado, né? E o Ministério da Reconciliação, que nós já falamos também, né? Falamos antes. Pode passar, Joyce, por favor. Então, nós vamos ver agora como que deve ser o ministro, aqui fala como deve ser o ministro. Vocês já olharam isso, já fizeram a tarefinha, né? Alguns já falaram até isso que vai ser falado aqui. Foi muito bom, obrigada. Continue fazendo as tarefinhas, vou tentar passar mais tarefinhas para vocês. Então, tem várias características, várias. Eu tirei só algumas, mas as irmãs, quando estiverem estudando o livro 2 Coríntios, vocês vão achar várias características do ministério, né, de Paulo e do ministro, da pessoa, do ministro. Então, esse ministro, ele deve pregar a verdade. Ele tem que ser transparente, pregar Cristo, e não a ele, né? Então, alguém abre lá 2 Coríntios 4, 1, 2. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. É isso aí. Olha bem, aqui na minha tradução, é exatamente isso que a Joyce leu, aqui fala assim, olha, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, quer dizer, falando a verdade. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. O que Paulo estava querendo falar isso? Ele estava querendo dizer que ele era coerente, Aquilo que a gente fala é aquilo que a gente tem que viver. Queridos, isso é uma coisa muito importante, muito difícil e muito séria. É que muitos irmãos falam, a palavra, quando você vai pregar a palavra, essa palavra, ou testemunhar para uma pessoa, essa palavra tem que passar primeiro por dentro de nós. Essa palavra tem que alcançar o nosso coração. Nós precisamos ser coerentes com aquilo que a gente fala. É muito difícil, não é fácil. Muitas vezes nós não somos, nós não conseguimos ser. Mas o ministro precisa ser coerente com aquilo que ele fala. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Então, essa é uma característica do ministro, né? Outra coisa que Paulo fala lá em 4, versículo 5, até ao versículo, deixa eu ver aqui, 5 até o versículo 10, fala o seguinte, que nós somos vasos de barro e que nós temos um tesouro em nós. Então, nós vimos que ele falou que, embora o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia
a dia, é aquela glória, né, de glória em glória, o nosso homem interior, para a gente ser transformado à imagem de Cristo. Esse vaso de barro, ele precisa ser quebrado, para que esse tesouro possa ser visto, para que a luz de Cristo possa ser vista pelo mundo e pelas aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que estão ao nosso lado, convivendo conosco. O que significa isso? Significa que o nosso eu, que é o nosso orgulho, que é a nossa opinião própria, que é nosso amor próprio, que é aquilo que eu penso demais sobre mim mesmo, isso tudo precisa ser quebrado, para que o Senhor Jesus Cristo possa ser visto. Então, nós somos vaso de barro, e nós temos esse tesouro em nós. Tem uma figura muito linda lá em Jeremias, quando Jerusalém estava sendo invadida pelos babilônios. Jeremias, ele era aquele profeta chorão, né? Ele estava vendo a cidade pegando fogo. E Deus falou com ele que era para ele comprar um campo. Ele estava preso. Deus falou com ele: ó, Jeremias, você vai lá e compra um campo. Jeremias: oh, meu Deus, mas a cidade está sendo invadida, eu vou comprar esse campo para perder. Deus: você vai lá, você compra esse campo, você pega a escritura desse campo e coloca dentro de um vaso de barro e esconde esse vaso. Isso é uma figura muito linda, queridos, de mostrar o Espírito Santo dentro de nós, que somos esse vaso de barro. Esse vaso de barro, ele quebra à toa. Esse vaso de barro, ele tá sujeito a várias intempéries, mas existe uma escritura ali dentro que é preciosa. Existe uma escritura que é o selo do Espírito Santo na nossa vida. E mesmo que todas as coisas se destruam, mesmo que todas as coisas acabem, existe algo dentro de nós que é eterno, que é a vida de Cristo em você e em mim. E isso ninguém pode tirar. Isso não vai passar com o tempo. Isso não vai deteriorar. Isso aí é o selo do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Isso aí é a promessa de Deus, que aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Apesar da gente ver as tristezas de fora, o incêndio, vamos dizer assim, de fora, todas essas coisas de fora, mas por dentro nós temos isso, que é esse tesouro, né? Então, esse vaso de barro precisa ser quebrado para que o perfume de Cristo possa ser exalado. E então, o ministro também deve ser constrangido pelo amor, né? Pelo amor de Cristo. E lá em 2 Coríntios 5,14, nós já lemos, mas nós vamos repetir esse verso. Por favor, alguém leia para nós. De qualquer forma, pode ler. Não, pode ler. Perdi aqui já. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que ele morreu por nós. Também cremos que todos morreram. Pode ler o 15 também, Jorge, por favor. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Isso. Então, queridos, é isso aí. A gente tem que ser constrangido pelo amor. Não ser constrangido por obrigação, mas sermos constrangidos pelo amor de Cristo. Paulo fala que, nós já citamos isso lá em Gálatas, que ele ainda sofria as dores de parto para que Cristo fosse formado na vida dos irmãos. Então, ele tinha esse amor mesmo vamos dizer assim, pelo empenho dos irmãos em amar a Cristo, em viver Cristo. Então, isso é o objetivo do nosso coração. Nós temos que ser constrangidos pelo amor de Cristo. Quando Paulo ele foi perseguido, quando Paulo foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus falou com ele, né? Paulo, por que me persegues? Paulo não tinha conhecido Jesus, Paulo não tinha encontrado Jesus, ele não estava perseguindo Jesus, mas ele está perseguindo a igreja do Senhor Jesus. Então, se você toca na igreja, você toca no Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. Foi quando Paulo começou a ter essa visão,
teve isso aí que realmente a igreja do Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que ele recebeu essa revelação da igreja como corpo de Cristo, começou daí. Porque Paulo falou assim, Senhor, quem és tu? Então Jesus fala, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Então, queridos, isso é muito importante. Quando a gente está cuidando dos irmãos em Cristo, nós precisamos de cuidar em amor. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. Tem que ser com amor. A gente não pode ser por obrigação, tem que ser com amor, porque nós estamos cuidando de uma parte do corpo de Cristo, que é o próprio Cristo. Então, eu peguei só essas 3 características do ministro, né? E foi realmente o que vocês olharam também na tarefa. E aí, então, para a gente terminar, é do capítulo 10 a 13 de Coríntios, que fala sobre o homem espiritual. Ele vai falar do 8 e 9, que é a graça de dar, né, de ofertar, que não é uma lei, mas que ele fala, então, da lei da semeadura, quanto mais você semear, mais você vai colher, né? Mas a gente não pode semear com aquela intenção, eu vou dar muito para receber muito, não é isso. Mas a gente vai dar porque o amor de Cristo nos constrange a dar. Então, esse é o privilégio de ofertar. E tudo que nós temos vem de Deus, né? Então, Paulo ministra aqueles irmãos de Corinto sobre a questão do dar. E aí, então, o final do livro de 2 Coríntios, que é sobre... Ele fala do ministério mesmo, do ministro, ele vai falar sobre o homem espiritual, que é de 2 Coríntios 10 a 13. E eu não vou falar sobre o homem espiritual, vou deixar essa tarefa para vocês. Vocês vão ver o que é o homem espiritual. Vocês vão colocar as características do homem espiritual. Eu vou deixar só uma dica. O primeiro versículo, deixa eu ver, não é o primeiro versículo, quer ver? Eu acho que eu não vou deixar essa dica, porque eu não anotei o versículo, vocês vão ter que achar. Então, ele vai falar desse 10 até o 13, ele vai colocar as características, então, do homem espiritual. E vocês vão achar aí, então. Ele fala assim, sei que um homem, se foi no espírito, ele vai falar isso aí. Então, isso aí é uma das bases, né, do que começa sobre o homem espiritual, vocês vão achar isso para mim, tá bom? Eu gostaria de terminar lendo o versículo 11, que a gente começou, 11:2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Isso aqui é a base do nosso ministério, zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, o versículo que eu queria citar antes era 2 Coríntios 12:2. Vou deixar só essa dica. Conheço um homem em Cristo. Então, vocês vão colocar quais são as características do homem espiritual. E lembre desse versículo, conheço um homem em Cristo. Tá bom? A tarefa está dada? Tá. E aí vocês vão colocar essa característica, então. É quando Paulo abre, então, o coração dele, né? Mas é do capítulo 10 até o capítulo 13. Viu? Então, queridos, que o Senhor possa nos abençoar. Essa bênção que tem no final aqui é uma bênção que é usada sempre no final das reuniões. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Muito obrigada, um beijo grande, um fim de semana cheio do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, viu? Beijo, queridos. Até a próxima sexta. Eu estou pensando a gente fazer a próxima sexta
mais 2 sextas. Uma vai ser dia 10 e outra 17. Provavelmente nós vamos estudar Gálatas e Efésios. E aí nós vamos ter um recesso, porque é Natal, Ano Novo, e depois a gente recomeça em janeiro, né? Tá bom? Essas irmãs concordaram. Então, nós temos mais 2 aulas nesse mês de dezembro. Tá bom? Um beijo grande no coração. Deus abençoe a todos. Tchau, Ana Raquel. Obrigada. Obrigada, querida. Deus. Obrigada, Raquel. Obrigada a vocês. Deus abençoe, viu? Cada um. Fiquem com Deus. Bom final de semana para todas. Amém para vocês. Obrigada. Beijo. Beijo.